um dos advogados preso hoje, o advogado preso hoje comenta com ele que entendia, na visão dele, que haviam cometido uma besteira ao vender um daqueles imóveis que compunha a complexa operação imobiliária de lavagem. Porque na visão do advogado, e a expressão que eu falo aqui é a expressão que ele usou na ligação, o homem da capa preta não havia feito nada. Aquela expressão chamou a atenção da investigação naquele momento, mas não entendíamos o porquê, qual era a licitude por trás daquela operação da qual eles se arrependiam. Não foi um homem, mas foi uma mulher que decretou as medidas contra os investigados. Certamente se arrependem de tudo que fizeram. E por fim, até porque há aspectos das medidas cumpridas hoje que dizem respeito também a investigações do Ministério Público Federal, apenas a título de exemplo do tamanho de volume negociado com essas empresas estrangeiras investigadas hoje, entre 2004 e 2015, a empresa Trafigura, entre operações de trade, de compra e venda com a Petrobras, houve trânsito de recursos, cerca de 9 bilhões de dólares, cerca de 5 bilhões em venda, 3 bilhões e pouco de compra. Então, como eu disse, gerentes são setores responsáveis pelo maior faturamento da empresa, então que, obviamente, movimentam somas expressivas. Acredito que esse é a exposição inicial, depois abriremos para perguntas, mas eu vou passar a palavra aos colegas do Ministério Público Federal e depois da Receita. Bom dia a todos. A operação de hoje ela é muito importante porque ela é o principal ataque da Lava Jato na área comercial e área fim da Petrobras. São investigadas hoje empresas gigantes, empresas mundialmente conhecidas, que possuem um faturamento muito superior ao faturamento da própria Petrobras. A petrolífera brasileira teve um faturamento em 2017 de 88 bilhões de dólares. Estamos falando de empresas com faturamentos, por exemplo, a Glencore, 205 bilhões de dólares de faturamento. A Vitol, 181 bilhões de dólares de faturamento. A Trafigura, 136 bilhões de dólares de faturamento. Há ainda outras investigadas, outras trading companies investigadas, e que tudo indica, também, de forma bem profunda, participaram dos crimes investigados. Em relação a Glencore, Vitol e Trafigura, são três empresas gigantes, com faturamentos superiores à Petrobras, que praticaram crimes em mais de 160 operações de trading, com mais de 30 milhões de pagamentos de propina. Isso demonstra que as investigações de estágio inicial estão apenas revelando a ponta do iceberg, e muito ainda será aprofundado e revelado. As investigações de estágio inicial decorreram de uma atitude investigativa muito forte dos órgãos de persecução. Já fomos procurados para fazer colaborações premiadas, mas, deixando muito claro, há espaço para poucos, e ainda assim não será admitida qualquer tipo de contenção de danos. Há o envolvimento também de contas mantidas no exterior, como já delineado pelo Dr. Passe. Há investigações que demonstram que essas empresas, Glencore, Trafigura, Vitol, entre outras investigadas, que têm sede mundo afora, serão objeto de responsabilização com desdobramentos em outras jurisdições. Além disso, todo o esquema criminoso revelado a partir das investigações conduzidas aqui no país demonstram que os executivos principais dessas empresas trade companies tinham total e inequívoca ciência das práticas criminosas e dos pagamentos de propina. Outro ponto interessante, que o grupo criminoso utilizava a palavra delta, o símbolo delta, para
amealhar suas propinas de forma a dimensionar os seus valores. Usando o delta, eles usavam uma referência para gerar prejuízos à Petrobras da seguinte forma: a Petrobras comprava combustível, derivado de petróleos, em valor mais caro do que era praticado no mercado. E da mesma forma, a Petrobras vendia combustíveis, derivados de petróleo, em valor mais barato do que era praticado no mercado. Isso certamente gerou prejuízos à empresa. E esse delta era utilizado, essa diferença entre o praticado no mercado e o prejuízo suportado pela Petrobras, era utilizado pelos investigados para obter vantagens indevidas. A investigação também demonstrou, além do funcionário em Houston, Texas, mais um funcionário no Brasil, ainda na ativa, que também está sendo investigado. E muito importante também deixar bem claro que a empresa Petrobras vem colaborando com as investigações. Já fizemos contatos com a Petrobras hoje pela manhã. Eles, de forma prontamente, se dispuseram a entregar os documentos, a entregar materiais em relação a esses envolvidos. Isso é muito importante porque demonstra que a empresa realmente quer ajudar as autoridades brasileiras a resolverem esses crimes. Bom dia a todos e a todas. Só fazendo um breve resumo de 3 pontos principais que chamam a atenção nessa fase número 57 da Lava Jato. Os valores expressivos que foram pagos a título de propina para funcionários públicos e intermediários, né, dada a facilidade com que havia essa movimentação dos valores em operações de trading realizadas pela Petrobras, não apenas no Brasil, mas também no exterior. Essa facilidade era decorrente justamente da ausência, da desnecessidade de autorização da diretoria respectiva para autorizar essas operações de trading. Então, isso facilitava com que os intermediários pudessem atuar perante os funcionários públicos para que as transações de trading fossem efetuadas de maneira vantajosa, não para a Petrobras, mas sim para as trade companies envolvidas nesse esquema. Outro ponto que chama atenção é a habitualidade desse grupo criminoso com relação a contratos da Petrobras, não apenas na área de trading. Vejam que alguns desses investigados nessa fase já foram até denunciados com relação à fase número 44, relativamente à intermediação de pagamento de propina para funcionários públicos e agentes políticos, no caso do fornecimento de asfalto envolvendo a empresa americana Sargent Marine. Então, esses personagens eles vão se repetindo e vão se alternando para representar determinadas empresas internacionais perante os funcionários da Petrobras, visando exatamente conceder vantagens pecuniárias para esses funcionários e também em benefício desse próprio grupo criminoso que fazia essa intermediação. O outro ponto que chamou bastante atenção nesse caso é que existem evidências de que esse esquema, já demonstrado que ocorreu até 2014, pelo menos, ele pode continuar, pode ainda estar acontecendo nos dias atuais. Isso tendo em vista o quê? Alguns funcionários ativos da Petrobras que faziam a intermediação com esse grupo, e também pelo fato de que alguns desses investigados intermediários têm visitas recentes registradas nas sedes da Petrobras aqui no Brasil. Então, isso indica que, efetivamente, esse esquema criminoso não se encerrou em 2014, mas que ele pode ainda estar acontecendo nos dias atuais. Bom dia. Pela Receita Federal, já foi bem explicitado pelos colegas aqui quais foram as ações investigadas, né? Nossas análises identificaram condutas nessa fase que já foram em algumas situações verificadas em outras fases, além de outras, né? Por exemplo, criação e utilização de empresas de consultoria
e assessoria por parte dos próprios investigados. Empresas sem nenhum empregado registrado, que geravam lucros e dividendos para a prestação de serviços que se acredita nunca terem sido realizados, lucros esses que serviriam então para cobrir as variações patrimoniais dos investigados. Outra prática verificada foi a criação e a utilização de empresas de gestão patrimonial e de incorporação imobiliária. Mais uma vez, empresas com pouquíssimos ou até nenhum empregado registrado. São empresas que também são grandes geradoras de lucros e dividendos, tanto pela comercialização quanto pela alocação desses imóveis. A suspeita, nesse caso, é com relação à forma de aquisição desses imóveis por parte dessas empresas. Em muitos casos, não foi encontrada nenhuma compatibilidade entre os valores movimentados nas contas das empresas e essas aquisições, gerando, então, dúvidas sobre quem efetivamente teria pago essas aquisições e de que forma. Também foi identificado que investigados declararam mútuos entre eles e suas empresas, sem respaldo nas movimentações financeiras analisadas. Supõe-se, nesse caso, que esses mútuos tenham sido declarados para respaldar a aquisição desses imóveis e bens por parte dessas empresas, mas, novamente, sem a comprovação de sua efetivação, fica a dúvida, quem teria pago por essas transações e de que forma? Por fim, como bem mencionou o Dr. Felipe, foi identificado entre agentes o que causou grandes suspeitas sobre a sua efetividade, doação e permuta de imóveis. Esse é um assunto bastante interessante que vale a pena depois ser explicitado. Obrigado. Bom dia a todos. Wilson Kish, RPC, afiliado da Globo. Minha pergunta pode ser respondida tanto pelo delegado Felipe como pelo procurador Taíde. Ambos citaram o assunto. Eu queria saber como é que se deu o envolvimento dessas três gigantes petroleiras, qual foi a real participação delas, porque em muitas investigações elas alegam que foram subsidiárias, escondidas em países remotos e tentam esconder o real envolvimento. Qual foi a real participação dessas companhias e como é que se dava a negociação com a Petrobras? A respeito da... Aliás, eu falo as duas principais, a Vitol e da Trafigura juntos. O que se verificou é que, muito provavelmente... Aliás, até faço aqui esse adendo à investigação. 2 agentes públicos recebiam propina da organização criminosa, mas não integravam ela como os demais. Eles recebiam propina em determinadas operações. Por quê? Porque se demonstrou que tinham, talvez no mesmo tempo, muito possivelmente antes daquelas operações, esquemas próprios com as tradings. A Vitol tinha um representante e um representante dela própria, ela não contratava intermediários, tem ainda hoje, alvo de busca e apreensão, responsável justamente por atuar junto à Petrobras para negociação. Provavelmente essa pessoa já corrompeu ou foi corrompida pelos agentes públicos e ali se iniciou um acerto ilícito. O que isso levava? Que os outros agentes públicos passassem a invejar ou querer dominar determinada empresa, querer apenas ela negociar com aquela empresa. Então, a gente viu que a Vitol foi trazida para dentro por essa organização criminosa, porque havia uma espécie de... Ela era preterida pela Petrobras, possivelmente porque os agentes públicos tinham esquemas com outras empresas. Então, o grupo intermediário de agentes privados passa a vender para os executivos da empresa estrangeira que conseguiria, se tivesse um contrato de intermediação que gerasse comissão, conseguiria trazer operações comerciais para a empresa estrangeira. Então, a empresa estrangeira, pelos indícios que a gente identificou até alguns e-mails, sabia que pagando comissão para agentes intermediários que teriam com ela contratos no exterior,
comissões gordas, e aí ela passaria a ter negócios de uma hora para outra que ela não tinha, eles tinham conhecimento das práticas empregadas por aquele grupo criminoso para tanto, que era a prática de corrupção. Do contrário, porque uma empresa que possui uma área própria de representação, de atuação, para negociar efetivamente com os agentes públicos da Petrobras, contrataria intermediadores escondidos. Mas as três grandes estão realmente envolvidas, a Vitol, a Trafigura e a Glencore? Principalmente a Vitol e a Trafigura, porque há troca de mensagens dos intermediários com os executivos das empresas. No caso da Trafigura, até diversas trocas com Mariano Marcondes Ferraz, que já foi alvo de operações passadas, discutindo explicitamente valores, cobranças dos agentes públicos. E aí você tem mensagens encaminhadas, que você percebe a mensagem passada, que ele está lá cobrando o executivo responsável pelo pagamento da comissão do grupo intermediário para gerar propina. No caso da Vitol, você tem eles mandando e-mails para o diretor executivo de trading da América Latina, discutindo que não queriam que determinados executivos da Petrobras conversassem diretamente com eles, porque eles queriam preservar aquele grupo intermediário, porque eles sabiam que aquele grupo intermediário conseguia os negócios, como com pagamento de comissão, que era rateado em agentes públicos, ou seja, isso é propina. Então, há muitas mensagens que revelam a ciência inequívoca dos agentes públicos, dos executivos das empresas. Delegado, dá para afirmar que essas negociações irregulares afetaram o preço dos combustíveis para o consumidor aqui no Brasil? Olha, eu confesso que é uma dúvida que eu me perguntei na investigação e tentei, sem consultar a Petrobras formalmente a respeito disso, saber. Não vou dar nenhuma resposta, porque eu não sei, então não vou fazer alarde sobre algo que eu não posso afirmar. Está correto? Só complementando, doutor Paz, os indicativos dão conta que não são pequenas subsidiárias dessas gigantes do petróleo que corrompiam os funcionários públicos no Brasil. Os indicativos são que a alta cúpula dessas empresas tinha total ciência do que estava aqui ocorrendo. E o Brasil, que era um paraíso da corrupção, está dando respostas, e as instituições republicanas nossas vamos demonstrar que nós vamos atuar no combate à corrupção, atuar na lavagem de ativos, e que aqui não é lugar para fazer esse tipo de situação. Não estamos aqui brincando, estamos dando a resposta que toda a sociedade brasileira precisa. Bom dia, Isabela Camargo da Globo News. Ainda dando continuidade à linha de pensamento do Kirsch, é possível afirmar que a regra do jogo que valia para as empreiteiras também valia nesse tipo de contrato de petrolíferas, das grandes empresas petrolíferas? Eu respondo com base em elementos que a gente tem, provas. Indícios apontam que sim. Por quê? Para além das imensidão de provas que temos apenas nessa gerência que eu comentei no começo, trocas de e-mails mostram que em outras gerências, e isso era um desejo do grupo intermediário, o grupo que fazia o canal entre os executivos e os agentes públicos. Eles tinham conhecimento de agentes públicos que praticavam corrupção para comercializar outros produtos, por exemplo, gerência que cuidava da venda de etanol, de outro tipo de bunker, que é óleo de combustível de navio. Eles sabiam e citavam até nomes expressos dos executivos, dos agentes públicos que praticavam corrupção naquela área e queriam, digamos, abocanhar também aquela área. Então, temos indícios em troca de mensagens que mostram, infelizmente, que outras áreas dentro dessa gerência executiva de marketing e comercialização adotavam a mesma prática corrupta. Bom dia, Estelita da Folha de São Paulo. Doutor Paz, o senhor se referiu a provas imensas e numerosas. Eu queria que o senhor detalhasse exatamente, o senhor mencionou que eles trocavam e-mails e falavam em codinomes, em palavras citadas. Quais eram exatamente? Era a questão do Delta? O que há de indícios que fundamentaram as
medidas de hoje? E também, se o senhor puder detalhar, o senhor falou que o Carlos Roberto Martins Barbosa era o líder do esquema. Qual exatamente era o papel dele? Quem que ele era na Petrobras? Como que ele atuava? E também o empregado do escritório da Petrobras em Houston, se o senhor puder também detalhar o papel dele. Obrigada. Eu vou começar pela primeira. Provas. O que as mensagens mostraram, trouxeram para a gente foram inúmeras tabelas que continham basicamente o valor, a quantidade de barris do produto negociado, a forma como ele era negociado. Aqui tem 3 diferentes modos. Transporte por navio, e trazia o nome do navio que transportava. Operações entre tanques de armazenamento, possivelmente muitos tanques de armazenamento ficavam no Caribe, então se dava transferência do produto entre os tanques. E um outro modelo que a gente identificou foi aluguel de tanques de armazenamento, justamente desses tanques que armazenavam, depois comercializavam o que estava dentro dele com outro tanque na mesma ilha, digamos assim. Informava se era navio, se era operação entre tanques, ou se era em fruto do aluguel. E aí esse aluguel era um valor mensal. Nós tínhamos pagamentos mensais referentes ao aluguel de tanques, que geravam um percentual de propina. Posteriormente, o Delta, que o doutor Ataíde falou, que era a expressão que eles usavam, Delta Business eles usavam, que era o negócio com comissão, que o negócio com comissão é um negócio que gera propina para eles. Qual era esse delta, esse valor da comissão, se era 0,10, se era 0,5%, aliás, até bom de explicar, se era 10 centavos por barril negociado, essa era a comissão, se era 50 centavos por barril negociado. Chegou-se a casos de mais de $1 por barril negociado, era a comissão. Então, por exemplo, lá na tabela está negociado 300 mil barris de determinado produto, a comissão de $1 o barril, você tem 300 mil reais em propina naquela operação. Só que, no caso da Vitol, acredito que quando a doutora Gabriela levantar o sigilo dos autos, vocês vão ver que na Vitol a gente tinha muito mais, contra a trafigura tínhamos bastante, mas com a Vitol a gente tinha ainda mais detalhes. Tabelas, a gente mapeou cerca das 80 e a gente tinha praticamente quase as 80 tabelas, se somar todas as tabelas que encontramos na troca de e-mails, exatamente nesse modelo que eu falei. O valor de barril, como foi feita a comercialização, o valor do delta, do valor de comissão, e aqui que eu esqueci de falar, a divisão entre os membros. E aí a divisão entre os membros consignava ali codinomes. Então eu tinha, até a gente saber qual era cada codinome, tinha codinome Delfim, Phil Collins, Batman, Popeye, entendeu? Então, são até a gente entender e conseguir mapear quem era cada um no esquema criminoso. E aí eles trocavam as invoices para comprovar o pagamento, você tinha um agente público reclamando, não recebi, aí o cara ia lá e mandava a invoice. Então, o campo de investigação que a gente tinha ali, o material que a gente tinha para investigar era muito, muito grande, muito rico. E eu atribuo isso, sobretudo, a característica em si da operação que eles corrompiam, que era dinâmica e era rápida, precisava negociar, precisava trocar informação rápido, então a pessoa não tinha tanta preocupação assim. Alguns conversavam por Skype, tentavam esconder, mas ainda assim eles precisavam deixar rastros. A respeito do Carlos Barbosa, por que eu digo que ele era o líder? Porque ele era o gerente daquela gerência que eu falei de produtos industriais. Ele era o gerente. Ele, na maior parte das vezes, tinha a comissão maior, muito embora outros agentes tivessem comissão igual. Ele, digamos assim, acobertava que o funcionário efetivamente responsável pela negociação, inclusive é o funcionário que está em Houston, efetuasse a operação, vendesse e comprasse. Então, ele autorizava e ele recebia por causa disso. O funcionário em Houston é Rodrigo Berkowitz. O pai de Rodrigo Berkowitz foi preso hoje porque revelou-se que o pai dele era o gerente da offshore dele e possivelmente também responsável por ratear propina em espécie que era paga na conta dessa offshore
que ele gerenciava. Por que, até bem trazido pelo Dr. Ataíde, e pela doutora Jerusa, porque há indícios de que o esquema possa continuar a estar a ocorrer. Porque Rodrigo, em virtude de medidas investigativas, continua a negociar com representantes dessas traders estrangeiras a partir de meios não convencionais, por exemplo, de mensagens de celular. Ele está negociando milhares de quantidade de barris produzidos pela estatal brasileira, trocando, digamos, SMS com representantes das empresas estrangeiras. São indicativos que o esquema criminoso talvez, ou pelo menos ele, não tenha parado. Acredito que pode ter existido, mas nos casos em que identificamos, quando as empresas estrangeiras pagaram comissão para esse grupo intermediário, traduzia-se em repartição com agentes públicos, e isso é configurado como corrupção. Nesse caso, basicamente, sim. Nesse caso, sim. Juliana Góes, da Rádio Band News. Foi citado o nome do Paulo Roberto Costa novamente, né, que ele não teria revelado esse esquema na delação premiada. Ele pode ser preso de novo? O que pode acontecer? Quais medidas judiciais podem acarretar o fato dele não ter contado algo tão importante quanto isso? Eventualmente, se caracterizar uma omissão dolosa, em relação a esse ponto, ele perde os benefícios do acordo. Isso será apurado, aprofundado nas investigações, e as medidas, se necessárias, serão adotadas. Bom dia, Pedro, do G1. Eu queria só esclarecer aqui alguns números referentes à operação, à fase. Na divulgação da Polícia Federal, fala assim, 26 mandados de busca e apreensão, 11 de preventiva e 6 intimações para depoimento. Do MPF fala 27 de busca e apreensão, 1 de intimação. Queria esclarecer só esses números e aproveitar o mandado de intimação. Ele é uma forma... O que é o mandado de intimação? Ele é uma forma, por conta da proibição da condução coercitiva, enfim, entender um pouco melhor sobre isso. Só com relação à distonância aí, na verdade são 26 mandados, acho que o Ministério Público errou um a mais. O mandado de intimação mencionado é um mandado de intimação que foi feito para a Petrobras. Na sede da Petrobras, não foi realizada busca e apreensão. Na verdade, houve uma intimação para que a empresa ela colaborasse com as investigações e apresentasse documentos relativos ao funcionário investigado na ativa que trabalha no edifício Senado, da empresa brasileira. E a Petrobras, conversando com a gente hoje de manhã, se prontificou e foi extremamente diligente na colaboração das investigações. As outras intimações... Acho que eu até entendi a confusão. O mandado de intimação judicial, né? Bom esclarecer, para que a Petrobras, e de fato ela fez, facultou e disponibilizou os documentos funcionais do funcionário que trabalha no local indicado pelo Dr. Ataíde. Foram feitas intimações durante as buscas para pessoas comparecerem ao final da busca para serem ouvidas. Não sei se houvesse ainda a possibilidade jurídica de se efetuar a condução coercitiva, se seria o caso. Muito possivelmente, sim. Mas não se preferiu, aliás, não se quis, porque não se mostrava necessário, e talvez fosse medida extrema, efetuar a prisão temporária dessas pessoas. Então, preferiu-se agir assim, e pelas confirmações que eu tenho das equipes em campo, grande maioria já estava depondo, principalmente na Superintendência do Rio de Janeiro. São mandados de intimações efetuados no bojo do inquérito policial, não são mandados expedidos pelo Poder Judiciário, e as pessoas que lá compareceram de forma voluntária. Bom dia, Rafael Moro, Valor Econômico. Talvez eu tenha me enganado, mas se não me engano foi mencionado um outro funcionário da Petrobras em atividade aqui no Brasil. Quem é ele, em que área ele trabalha? E ainda faço mais uma pergunta, algum gerente da companhia da Petrobras foi preso hoje?
algum gerente, algum outro funcionário? Respondido. Existem investigações em relação a ex-gerentes, como é o caso do Carlos Barbosa, como é o caso do Jorge Rodrigues, também, que é investigado hoje. Existem, então, investigações contra ex-gerentes da área. O funcionário que foi objeto de busca e apreensão na data de hoje, de nome Gesseni, ele é um trade bunker e atua na área de comercialização também desse tipo de insumos da Petrobras, e foram colhidas investigações, e-mails, inclusive a utilização de uma conta de e-mail clandestina, de nome gobunkers.com, uma coisa do tipo. Essa conta de e-mail clandestina já foi objeto de quebra judicial, e a extração do material contido nessa conta de e-mail foi efetivada pela provedora antes mesmo da data de hoje, e esses e-mails ali indicavam também a prática de crimes. A investigação ainda vai se aprofundar quanto a isso, motivo pelo qual houve apenas uma busca e apreensão. Só um complemento à pergunta, desculpe. Também, se não me falha a memória, tem mandado sendo cumprido no Paraná. A Petrobras tem uma refinaria aqui, mas também tem unidade da Transpetro e da BR Distribuidora, que tem armazenamento em tanques. Alguém dessas unidades está envolvido no esquema? Não. O mandado de Curitiba era um logradouro que dizia respeito a uma das empresas administrada por um dos advogados preso. Mas não se confirmou a pertinência do local, então a busca pode-se dizer que deu negativa. Até para complementar a pergunta que você fez para o Dr. Ataíde, gerentes, vou até passar uma atualização de como estão as medidas agora, quem foi preso ou quem não foi preso. O Carlos Roberto Martins Barbosa, que é o principal agente público, não foi preso por circunstâncias excepcionais. Ele está internado há 3 dias num hospital do Rio de Janeiro. A doutora Gabriela autorizou-se, em virtude disso, em virtude de um laudo médico fornecido pelo hospital, que ele não fosse cumprido o mandado de prisão preventiva, enquanto se continuar o quadro clínico dele. Outro gerente que não foi preso, mas foi alvo de busca e foi intimado a depor nessa manhã na Polícia Federal, é o gerente Jorge de Oliveira Rodrigues. Esse não foi preso. Ex-gerente. Para que fique bem claro, os agentes públicos da ativa são esse que o doutor Ataíde falou, Gesseni, e o Rodrigo Bercovitz, que está em Houston. Presos Marcos Antônio Pacheco Alcoforado,